Após ser acusado injustamente, esse cara é condenado a passar o resto da vida na prisão. E agora ele precisa se adaptar à sua nova realidade em um lugar repleto de violência. Mas uma amizade pode ser o ponto de virada para ele suportar todo esse pesadelo. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo Andy do Friend, um banqueiro bem-sucedido, que foi acusado de ter transado sua esposa e o amante dela. E mesmo alegando ser inocente, as provas não estavam a seu favor. E ele acaba sendo culpado e sentenciado a 2 prisões perpétuas, uma para cada vítima. Paralelo a isso, vemos um presidiário chamado Red tentando recorrer à sua soltura após viver 20 anos trancafiado na penitenciária de Shawshank, dizendo que aprendeu a sua lição e que estava pronto para voltar à sociedade, mas o seu pedido é negado. De volta ao lugar, vemos que Red é o típico cara que comanda o mercado interno da prisão, por isso ele é muito respeitado entre os presos. E nessa hora, o camburão chega com novos detentos, e o grupo se junta para intimidar os caras. E aí, Red e seus amigos começam a apostar alguns cigarros enquanto os ovados seguem a amarelar no primeiro dia. Haywood aposta em um cara gordinho, enquanto Red, Jigger, Skid e Floyd apostam em Andy. E lá dentro, Andy e os outros detentos são apresentados ao diretor Samuel, só que um dos ovatos pergunta quando eles iriam poder comer, e o guarda Headley vai até o cara e dá uma porrada nele. Depois disso, os prisioneiros recebem um banho a jato e pó no corpo todo, sendo levados em seguida até a cela, onde passariam o resto de suas vidas presos. Agora de noite, Haywood ouve o gordinho soluçando de tanto chorar, e ele aproveita para fazer uma pressão psicológica de leve no cara, que começa a gritar pela mãe dele, gerando uma algazarra entre os presos, que acaba chamando a atenção dos guardas. Mas quando eles chegam, a gritaria acaba, e o gordinho é tirado à força de dentro da cela. E aí o guarda Headley dá uma surra brutal no cara, até ele parar de se mover, indo embora deixando o homem estirado no chão. No dia seguinte, os detentos estão almoçando, e ele percebe que uma larva enorme se movendo na sua comida, e um velho chamado Brooks pede a larva para dar pro Jack, um filhote de corvo que tinha escondido nos bolsos do casaco. Nessa hora, Haywood chega para recolher o seu prêmio, e ele aproveita para perguntar a um dos presos que trabalhava na enfermaria sobre o estado de saúde do gordinho, mas o cara diz que ele havia morrido por conta da surra que levou de Headley. Então, Andy se mete na conversa dos caras, perguntando sobre o gordinho, e Haywood intima ele, mandando ele esquecer o assunto. Durante o banho, o homem chamado Boggs se aproxima de Andy com um olhar de saliência, mas Andy não dá trela aos investidos do cara e sai de lá. Mas Boggs pensa que ele está se fazendo de difícil, e ainda bem que o Andy não deixou o sabonete cair nessa cena, porque senão não ia terminar muito bem. Bom, galera, o pó jogado dos detentos é chamado de cal, e é usado para controlar os odores e infestações das instalações prisionais. E na cena em questão, a cal é usada como uma precaução para conter um surto de piores entre os detentos. Além disso, a cena em que os guardas dão um banho no Andy mostra uma realidade que era muito comum antigamente, com o chamado banho frio, uma forma de disciplina usada em muitas penitenciárias. Porém, hoje em dia essa prática não é aceita por conta dos direitos humanos, que consideram isso algo desumano. Também é interessante observar o costume que muitos detentos têm de negociar itens por outros, algo que acontece até os dias de hoje, devido à escassez de certos itens dentro da prisão, ou até mesmo com o pachu sistema econômico informal entre os prisioneiros, onde eles negociam de tudo, como tabaco, comida, livros e qualquer outra mercadoria. Com o passar do tempo, vemos que Andy vai se adaptando à sua nova vida, indo até Red, deduzindo que ele era quem conseguia de tudo dentro do lugar, e pede que ele arrumasse um martelo para quebrar pedras, porém o cara nega poder conseguir uma coisa dessas, e Red ainda aponta que os Bookers, o grupo homossexual do presídio conhecido por serem violentos e dominantes, estavam de olho nele, principalmente o Boggs, e Andy sabia que recusar as investidas não adiantaria por muito tempo. No meio da conversa, Andy mostra que gostava muito de geologia, conseguindo identificar os diferentes tipos de pedra que tinha por ali, dizendo que o martelo em questão era do tamanho de uma miniatura, mas Red não acredita que ele queria o martelo para coletar pedras, mas mesmo assim ele aceita arrumar a parada para ele. É aí que vemos que Red trabalhava num esquema de contrabando junto com vários outros detentos, que atuavam em vários departamentos internos do presídio, e Brooks entrega para o Andy uma bíblia junto com o martelo. Passando para a lavanderia, Andy é mandando até os fundos para buscar mais material para ajudar no funcionamento das máquinas, só que chegando lá, ele é cercado por Boggs e sua gangue, que acabam subjugando o cara e fazendo coisas enquanto ele resistia. Traumatizado, Andy tem que fingir diariamente que nada havia acontecido, mesmo com todos ali sabendo o que Boggs fez com ele, enquanto ainda era constantemente atacado pelos Bookways. Depois de um tempo, o diretor da prisão anuncia que precisaria de voluntários para fazer uma reforma no lugar, e Andy é selecionado junto com Red e o grupo deles, graças a uma aliança que o detento tinha com um dos guardas. E durante o serviço, os detentos ouvem o guarda Headley contando sobre uma grana que seu irmão deixou para ele
dele depois que bateu as botas, mas o cara reclama que não conseguiria fazer nada com o dinheiro, já que boa parte iria apenas para os impostos. E como Andy era banqueiro e tinha noção sobre números, ele se aproxima do guarda e propõe ajudá-lo a não perder toda a grana. E em troca ele pede 3 cervejas para cada um dos seus companheiros de trabalho. E aí, quando estava prestes a jogar o Andy no parapeito, Hadley aceita a proposta, fazendo a moral do cara aumentar entre o grupo. Depois disso, Andy também propõe a Red que o ensinaria a jogar xadrez, já que o cara só sabia jogar damas por ser mais fácil. E aí passamos para os presos assistindo o filme Gilda, estrelado pela atriz Rita Hayworth, e Andy vai até Red pedindo que ele arrumasse um jeito de trazer a atriz para dentro da prisão, o que o cara aceita dizendo que demoraria algumas semanas. Saindo de lá, o cara é encurralado novamente pelos booklers, que levam ele até uma sala afastada, e sabendo o que iria acontecer, Andy pega um rolo de filmes e acerta nos malucos, mas termina levando uma baita surra. Por conta disso, Boggs é mandado para a solitária, sendo liberado uma semana depois, mas quando ele chega em sua cela, Hadley já esperava por ele, batendo tanto no cara a ponto de ele não conseguir mais andar, e sendo levado para um hospital onde passou o resto de sua vida. Depois que isso aconteceu, os booklers pararam de mexer com o Andy, e o grupo de Red decide dar um presente de boas-vindas para o amigo, coletando algumas pedras para ele esculpir e transformar em peças de xadrez. E quando o Andy retorna, ele encontra um pôster da Rita Hayworth, e nesse ponto a cela dele já estava cheia deles. E de repente uma inspeção é feita em busca de qualquer item suspeito, mas nada é encontrado. Então, galera, é muito comum os detentos utilizarem seu tempo presos criando algo relacionado aos seus hobbies. Um bom exemplo disso é o Museu Penitenciário Paulista, localizado onde antigamente funcionava o presídio do Carandiru. Nesse museu é possível encontrar uma grande coleção de artefatos feitos pelos próprios detentos, incluindo esculturas, pinturas, móveis e até mesmo objetos de decoração. E lá tem até mesmo uma motocicleta caseira. E além do Carandiru, tiveram várias outras penitenciárias conhecidas por seus detentos que atuaram como artesãos, como a prisão de La Paz na Bolívia, onde os detentos fabricam miniaturas para a grande feira de Alacita, e suas peças são vendidas fora da prisão por meio das esposas deles. Temos também a penitenciária de Três Corações no Brasil, onde durante 6 anos, uma professora chamada Wanda Oliveira foi responsável por capacitar dezenas de artesãos do presídio. E por último, a mais famosa de todas e também aqui do Brasil, é a penitenciária Oswaldo Campos Pires, que ganhou uma fama internacional por conta das várias produções feitas pelos detentos. Após isso, Andy é chamado pelo diretor Samuel, que descobriu sobre os conhecimentos que ele tinha com números, e enviou o homem para trabalhar com o velho Brooks na biblioteca da prisão. Nesse momento, o guarda Hadley chama a atenção de Andy, pois um dos guardas, chamado Danks, queria a ajuda dele para investir o seu dinheiro na educação dos filhos, o que fez com que o Andy passasse a ser respeitado até mesmo pelos guardas. Durante o almoço, Andy conta aos amigos que pretendia pedir ao diretor Samuel que liberasse fundos para a expansão da biblioteca, mas Brooks o desencoraja, dizendo que isso poderia acabar mal para ele. Mesmo assim, Andy vai até Samuel, que diz que todos os fundos do presídio eram voltados para o funcionamento do lugar. Porém, Andy não dá o braço a torcer e pede permissão do diretor para mandar cartas para o Estado, para que permitam a entrada de novos livros, e o cara aceita achando que não adiantaria nada. Após um tempo, Andy passou a fazer as declarações fiscais de metade dos guardas do presídio, chegando ao ponto de fazer as declarações de todos eles, e até mesmo do próprio diretor do lugar. Enquanto descansavam, Andy e Red são alertados por Floyd que o velho Brooks tinha enlouquecido e estava ameaçando finalizar Haywood com uma faca, mas chegando lá, Andy consegue acalmar os ânimos do cara. O grupo então descobre que Brooks havia sido liberado da prisão após 50 anos sendo encafiado, e Red explica que o velho endoidou porque ele era um preso de carteirinha e não seria nada do lado de fora, enquanto lá dentro ele era importante e reconhecido. Agora livre e fora da prisão, Brooks fica confuso em meio ao mundo que avançou 50 anos no tempo, indo morar numa casa de repouso e trabalhando no mercado como empacotador. Em seu tempo livre, ele ia até o parque alimentar os pombos, desejando que Jake, seu fiel amigo Corvo, aparecesse algum dia, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Então, por ver a prisão como seu verdadeiro lar e sem conseguir se adaptar àquele novo mundo, Brooks escreve uma carta de despedida para seus companheiros e termina sua história se finalizando. E aí se passaram 6 anos e uma carta oficial do Estado é entregue a Andy, contendo fundos para a melhoria da biblioteca, assim como vários livros usados para a coleção junto a um disco de vinil. Aproveitando que um dos guardas estava no banheiro, Andy prende o cara e põe o disco para rodar, acionando o microfone e permitindo que todos os presos pudessem ouvir música pela primeira vez depois de décadas. O cara ainda dá uma de chefão e se senta na cadeira do diretor sem nem ligar para ele e os guardas que estavam tentando arrombar a porta, aumentando o volume no máximo e ignorando todos eles, o que concede a Andy 2 semanas à solitária. Pois é, galera, a questão do Brooks é algo realmente sensível, mas que acontece com a maioria dos presos. No filme, Red diz que Brooks é um detento oficializado, o que significa que ele se adaptou à vida na prisão, fazendo com que a rotina e as regras do sistema prisional se tornassem uma parte integral da sua vida. Esse efeito gera
no presidiário, a internalização das normas e valores da prisão, tornando o cara dependente da estrutura e dos serviços fornecidos por ela, como programas de reabilitação, serviços de saúde, alimentação e alojamento. No caso desse tipo de preso, é visível a dificuldade de se reintegrar na sociedade, o que pode acontecer devido à falta de habilidades técnicas, à estigmatização social, à falta de oportunidades de emprego ou à falta de apoio familiar. Já teve um caso assim aqui no Brasil, quando o ex-detento Carandiru, Lupercio de Lima, foi liberado da cadeia em 1980, após viver metade da sua vida preso. O cara ficou tão chocado em ver a violência nas ruas e as crianças viciadas, que o monge de voltar para a prisão e passou a dormir próximo da penitenciária. E galera, vocês conseguiriam imaginar ficar assim? Achando que ficar preso é melhor que a liberdade. Mas voltando ao filme, passamos para o Red, que teve sua liberdade condicional negada mais uma vez, se encontrando com o Andy, que presenteia o amigo com uma gaita. E quando o Andy volta para sua cela, ele encontra mais um pôster entregue por Red, dessa vez da Marilyn Monroe. Durante um bom tempo, o Andy continuou escrevendo 2 cartas por semana para que o Estado providenciasse mais fundos para a biblioteca, e ele só atende o pedido para fazer o cara parar de enviar cartas, o que faz com que muitas reformas começassem a ser feitas no lugar. Mas um dia se passa, e o diretor Samuel anuncia um programa de serviço comunitário, onde os presos trabalhariam fora da cadeia, e enquanto eles estão cortando umas toras, o diretor recebe um suborno em troca de ajudar um dos seus internos. E voltando para a biblioteca, Andy conta a Red que acreditava ter um sistema de lavagem de dinheiro na prisão, e Red responde que o amigo poderia acabar se ferrando por estar no meio daquele jogo. Mas o cara diz que se investigassem não chegariam até ele, mas sim até Randall Stevens, uma pessoa que ele mesmo havia inventado. Durante o intervalo de 1965, as sirenes tocaram anunciando a chegada de novos detentos. Dentre eles estava Tommy Williams, um jovem preso por roubos de TV, e o cara já chega conquistando todo mundo com seu jeito animadão. E para baixar a bola do cara, Andy zoa ele na frente dos amigos, enchendo o Tommy com uma cara de pamonha. O rapaz descobre que Andy ensinava alguns presos a ler e escrever e pede ajuda dele, e mesmo acreditando que o rapaz era um perdedor, Andy aceita ajudá-lo, e com o tempo, Tommy se torna seu melhor aluno. Após um ano de aprendizado, o rapaz estava fazendo um exame para ganhar o seu diploma do ensino médio, mas ele acaba ficando sem tempo para terminar o teste, e fica uma fera, saindo de lá chamando a atenção de todos os presos. Depois de acalmar os ânimos, Tommy questiona Red sobre o crime que Andy cometeu, e ao ouvir a história o rapaz se espanta, e fala para Red e Andy sobre quando ele foi preso, e dividiu a cela com um cara chamado Elmo Blatt, que diz ter influência de um jogador profissional de golfe e uma mina que traiu o marido com ele. Ao ouvir isso, Andy vai desesperado falar com o diretor, já que com o depoimento de Tommy, ele podia ser inocentado do crime e ter a sua vida de volta, mas o cara via aquilo como uma história mal contada. Então, Andy promete que se fosse inocentado e liberado da cadeia, nunca revelaria sobre o esquema de corrupção do diretor, mas isso deixa Samuel furioso, fazendo com que o Andy fosse trancado na solitária por um mês. Avançamos 19 anos no futuro, e Andy recebe a notícia de que Tommy conseguiu passar no exame, e enquanto o rapaz fazia suas tarefas, um guarda aparece dizendo que Samuel queria ver o rapaz. Quando ele vai até o diretor, o cara questiona se o que ele havia contado para o Andy era verdade, e se ele estaria disposto a jurar em defesa dele, e quando Tommy confirma, o guarda Headley dispara várias vezes o rapaz, finalizando ele na hora. Logo depois, Samuel vai até o Andy, e o ameaça dizendo que se ele não colaborasse, iria finalizá-lo, e acabar com tudo que ele construiu na prisão. E ao ser libertado da solitária, Andy já não tem esperança de conquistar sua liberdade. Dessa forma, ele pede a Red que se um dia saísse de lá, que fosse até o lugar onde ele pediu a sua esposa em casamento e encontrasse uma rocha vulcânica onde ele enterrou uma coisa importante. No refeitório, Red conversa com os amigos sobre o comportamento de Andy, sabendo que tinha algo de errado com o amigo. E aí Haywood conta que Andy havia pedido alguns metros de corda para ele, e o grupo se preocupa que o cara possa tentar contra a própria vida. E de volta ao trabalho, o diretor manda Andy ilustrar os seus sapatos para ele usar no dia seguinte, mas quando Samuel vai embora, Andy pega um dos seus ternos e seu par de sapatos, já que ele tinha um plano e estava disposto a executá-lo naquela noite. Quando amanhece, Andy não é encontrado em sua cela, e Samuel fica desesperado com aquilo, encontrando um buraco atrás de um dos pôsteres da cela dele e ordenando uma busca incessante pelo fugitivo. No meio da busca, apenas as roupas do presidiário e o martelo são encontrados. É aí que vemos o plano sendo executado pela perspectiva de Andy, descobrindo que ele guardava o martelo dentro da Bíblia que veio junto ao item, e por conta do seu conhecimento em geologia, Andy sabia que era possível abrir um buraco na parede da cela. Usando os posters para cobrir a passagem, Andy cavou aquele buraco durante 20 anos, esperando a chance perfeita para fugir. Ele até colocava no bolso os detritos da escavação e ia espalhando pelo pátio. Além disso, o cara ainda notava todas as vezes que o Estado mandava fundos para a manutenção do presídio, e Samuel pegava a grana para si. Decidido a fugir, Andy esperou uma tempestade para atravessar o enorme buraco que levava para o encanamento do lugar, e usou uma pedra para abrir
abriu um rombo no cano de esgoto, usando os trovões para abafar o barulho que fazia. O cara teve que rastejar no meio das fezes e urina até chegar na saída de esgoto localizada num lago longe do presídio. E em meio à chuva, Andy celebra sua liberdade, recebendo a tempestade de braços abertos. Bom, galera, falando sobre a penitenciária de Shawshank, o local usado para as gravações foi o reformatório de Mansfield, nos Estados Unidos. Um lugar considerado assombrado por muitas pessoas que conhecem os horrores que aconteceram lá dentro. O local foi construído em 1886, funcionando durante mais de um século até ser fechado em 1990, devido às condições desumanas em que os detentos se encontravam, com ratos correndo livremente pelo lugar, alimentos estragados sendo servidos e várias doenças que se espalhavam rapidamente. E como se não bastasse, os prisioneiros ainda sofriam uma grande violência por parte dos guardas, sendo sempre punidos das formas mais cruéis que vocês possam imaginar. E mesmo quando tentavam escapar, os guardas faziam questão de finalizar os que pudessem passar por eles. E sinceramente, pessoal, vendo a forma como o Tommy chegou no lugar, foi finalizado pelo Headley e tudo continuou na mesma, é de se questionar quantas vezes esse tipo de coisa já não aconteceu nas instalações do presídio, sem os presidiários sequer tocarem um assunto, com medo de serem silenciados. E eu nem estou defendendo bandido nem nada, mas com certeza tem situações onde injustiças acontecem. Fora da prisão, Andy vai até o banco usando os documentos que ele mesmo criou sob o nome de Randall Stevens e aproveita sua liberdade para enviar as provas dos crimes de Samuel para os jornais da cidade. Não demorou muito tempo para o araide acontecer e toda a imprensa chegar em Shawshank com um monte de policiais. E aí um oficial de justiça dá voz de prisão para o guarda Headley. E em seguida ainda até Samuel, que esperava pelos agentes com um revólver na mão. Mas antes que os caras arrombassem a porta e prendessem um diretor, o cara se finaliza, dando um fim a todo aquele inferno. Com tudo o que aconteceu, muitas coisas mudaram na penitenciária e Red se reuniu com os promotores de justiça para saber sobre a sua liberdade condicional. E depois de tantas tentativas de conseguir a liberdade, o cara já tinha desistido e citou que teria que conviver com o que fez por toda a sua vida, mostrando que ele realmente se arrependeu pelos crimes que cometeu. E com isso, a sua liberdade é finalmente aprovada depois de 40 anos preso. Agora livre, o homem acabou no mesmo apartamento em que Brooks morou e também passou a trabalhar no mesmo mercado que empregou Brooks. Mas Red se lembra da promessa que fez a Andy e resolve abandonar o lugar para seguir com a sua jornada, deixando uma mensagem logo ao lado da do Brooks. E agora, lembrando dos detalhes sobre o lugar que Andy indicou, Red chega até um pequeno muro de pedras e encontra uma rocha vulcânica onde tinha uma caixa de metal enterrada. E ao abri-la, Red encontra um envelope com alguns dólares e uma carta escrita por Andy. Na carta, vemos que o Andy já esperava conseguir fugir do presídio antes de Red conseguir sua liberdade e convida o amigo a encontrá-lo na praia da cidade de Zihuatanejo, no México, que ele tinha mencionado para o seu colega antes de escapar. E sem pensar duas vezes, Red usa o dinheiro do envelope para comprar uma passagem e viola sua condicional atravessando a fronteira atrás do seu amigo. No fim, vemos Red chegar até a praia e encontrando Andy que estava lixando um belo barco. Os amigos se abraçam emocionados e terminam a sua história celebrando a realização dos seus sonhos de liberdade.